Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a graça, o amor, a paz e a leveza que nos traz o Divino Mestre Jesus os envolva a todos. Aqui nesse momento onde procuramos progredir para Deus, aprendendo e vivenciando os seus ensinamentos, fazendo a reforma íntima tão necessária, que nos ajudará a combater os nossos vícios e defeitos. Então vamos nos preparando para o nosso momento de prece, que possamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os olhos da alma, onde reside o nosso eu inteiro, que ultrapassa as limitações da carne, vivendo o seu estado de infinito e eterno ser da criação divina, onde a comunhão com o cosmos, sendo um com tudo que há. Assim, vamos nos ligando, nos sintonizando com os nossos protetores pessoais, aqueles que sempre e muito particularmente se interessam pelo nosso bem-estar e dos quais devemos sempre lembrar. Também vamos nos sintonizando com os nossos instrutores e guias que auxiliam e orientam nosso trabalho que está sendo realizado agora. Prosseguimos elevando nosso teor vibratório, buscando sintonizar a toda a egrégora espiritual que protege e auxilia a nossa casa espírita e templo de Umbanda, Sagrado Coração de Jesus. E nos elevando mais alto, vamos nos sintonizando à cúpula direcional espiritual de nosso país, exercida por Ismael, assessor do Divino Mestre Jesus, ao qual se agrupam numerosas entidades provindas de vários pontos do globo e fora dele, engajados nos esforços da evangelização e na segurança do movimento espírita no Brasil. E mais acima das esferas da atmosfera terrestre, de onde a humanidade recebe os eflúvios e a ternura maternal da Mãe Divina, Maria de Nazaré, e das entidades espirituais que servem junto a ela. E por fim, a esfera crística, onde Jesus habita e do qual orienta e protege o nosso globo, como espírito planetário responsável pela espiritualização e a redenção da humanidade. E ali aurimos forças redobradas e luzes para prosseguirmos na terra como seus humildes seguidores e discípulos, e com o nosso coração vibrando de amor, respeito e gratidão, nossa alma saturada de luz e de esperança prosterna-se diante de Deus, o Criador Supremo, nosso Pai eterno e invisível, a quem tudo devemos, a vida, o passado, o presente e o futuro, nas glórias da eternidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 12, Amai vossos inimigos, pagar o mal com o bem, nos itens 3 e 4. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar, nessa circunstância,
Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar porque se acredita falsamente que ele recomenda dar-lhes o mesmo espaço no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Amar seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Amar os inimigos não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre ao mal o bem, sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Amar a seus inimigos é sem sentido para um incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo um ser nocivo perturbando seu repouso e acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Daí o desejo de vingança. Ele não tem nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio fato de perdoar lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de si. Mesmo não se vingando, não deixa de guardar rancor em um secreto desejo do mal. Para o crente, e sobretudo para o espírita, a maneira de ver é bem diferente, porque dirige seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é apenas um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais ele serve de alvo fazem parte das provas que deve sofrer, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas,
não deve murmurar contra os que são instrumentos dela. Se em lugar de lamentar-se, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe dá ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Esse pensamento naturalmente o dispõe ao perdão. Além disso, ele sente que, quanto mais for generoso, mais se engrandece a seus próprios olhos e fica fora do alcance dos maus tratos de seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se acha ofendido pelos insultos daquele que vê como um ser inferior. Assim ocorre aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso ter a alma maior, mais nobre, mais generosa. Que assim seja. Queridos irmãos, no item 3 de amai vossos inimigos, pagar o mal com o bem, Jesus nos esclarece sobre o amor nessa circunstância e nos orienta como podemos amar verdadeiramente os nossos inimigos. O divino e amado Mestre, sabendo da nossa condição humana, ainda imperfeita, não se pretendia que se amasse aos inimigos com a mesma ternura que se tem por um amigo, irmão ou alma querida, pois ternura pressupõe confiança e não se pode praticar a confiança com quem sabemos querer o nosso mal. Embora possamos ter algum esforço de atenuar esse sentimento de desconfiança, não temos a mesma simpatia, alegria, vontade, inspiração e encantamento como temos prazerosamente com os nossos amigos, os amigos da nossa alma, de nosso coração. Pois mais do que um espaço no coração, corroboram a rejeição dos fluidos que nos repele a determinada impressão negativa. Diferentemente ocorre com os nossos amigos, pois a ação do pensamento benevolente nos envolve em agradáveis eflúvios. Assim, nos esclarece o Divino Mestre que amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles a afeição que não nos é natural. Assim, amar os inimigos não é ter contra eles nem ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal, é se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece, é estender-lhes mão segura em caso de necessidade, é abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicá-los, enfim, é devolver-lhes sempre ao mal o bem, sem intenção de humilhá-los. Então, qualquer um que faça isso, sempre cumpre as condições e mandamento de amai vossos inimigos. O item 4, queridos irmãos, nos mostra como o verdadeiro crente, sobretudo o espírita, lança seu olhar sobre essa questão do irmão que está como nosso inimigo. Em laços anteriores, algum daqueles que caminham hoje ao nosso lado o fazem justamente para que tenhamos, segundo a bondade divina, a oportunidade de reconciliação por desentendimentos ocorridos em existências anteriores. Nestes casos, a intuição que nos predispõe ao desentendimento, aliada à nossa pouca experiência, já prepara o terreno à frente, deixando-o às vezes um pouco mais pedregoso. O mal que nos é direcionado é a ação, que provoca a reação que lhe é característica.
No entanto, a disciplina da reação que esboçamos passa obrigatoriamente por diversas fases de um aprendizado, do qual não é possível queimarmos etapas. Humildade é o primeiro passo que nos permite deixar de ter uma reação instintiva. É o exercício da humildade. Somente com seu auxílio podemos analisar de forma desapaixonada a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos nossa reação. Quantos de nós insistimos em não levar o desaforo para casa, esquecendo-nos de que podemos estar levando coisa pior? Perdão, a reflexão facultada pela humildade permite-nos descobrir que, por vezes, a ação maldosa que nos foi dirigida é, na verdade, a reação a uma ação que desencadeamos anteriormente. Percebemos com maior clareza quem atirou a primeira pedra. Outras vezes, quando nos encontramos isentos de qualquer responsabilidade pelo ocorrido, ainda assim a reflexão nos permite identificar que o irmão que assim agiu é alguém extremamente necessitado e que precisa da nossa ajuda. Misericórdia. Perdoamos de coração todas as ofensas recebidas. Certamente deixamos de retribuir o mal com o mal, mas também não retribuímos com nada mais. Após reconhecermos nesse nosso semelhante um irmão necessitado, o exercício da misericórdia nos leva ao passo seguinte, ilustrado por Emmanuel: ajudá-lo de forma sincera, fraternal e desinteressada a se reerguer. Retribuir significa agir. Estaremos então começando a retribuir o mal com o bem. E não é impossível. Jesus é seguramente o nosso norte. Segundo nos ensina André Luiz, não temos a obrigação de sermos cristãos, e sim o direito. O que fazemos obrigados muitas vezes traz o peso de ser feito. Não porque queremos, mas porque não conseguimos ver outra saída. São atitudes que perdem a naturalidade e o simples prazer de serem feitas com dedicação. Esse alerta de André Luiz mostra que conseguiremos melhores resultados sempre que formos cristãos, por livre opção. E vamos encerrar com a nossa prece. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, seus filhos, encarnados e desencarnados, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, a paz e a esperança. És a luz que nunca se apaga, o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do seu Evangelho Redentor, hoje e sempre, e que assim seja.